Olá, pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem, que estejam alegres, que estejam esperançosos, que a sua fé esteja em movimento, esteja em ação, para que você possa estar cada dia mais na presença do Senhor, cada dia mais na presença de Deus, cada dia mais confiantes que o Senhor está conosco, que Deus não nos abandona, porque Jesus disse: estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eu vim aqui hoje para fazer um convite para vocês. Quero convidar vocês para ler a palavra de Deus, para ler a Bíblia. Eu quero que vocês criem um costume de ler a palavra de Deus. Toda vez que você for ler a palavra de Deus, que você for ler a Bíblia, faça uma oração antes, ou então leia ela em espírito, pedindo que o Espírito Santo revele para vocês o oculto que está na Bíblia, porque a palavra de Deus é a revelação de todas as coisas que Deus tem para nós e também a revelação de todas as coisas que Deus fez e que Deus continua fazendo. É muito importante que você leia a palavra de Deus, que você creia nesta palavra, que você busque entendimento. O Velho Testamento ou Antigo Testamento, ele fala toda a obra de Deus e os projetos e planos de Deus que Deus tinha para este mundo e para os seus filhos e para aqueles que ele criou. Então você deve sim buscar ler a palavra de Deus. Nós estamos em época de muita confusão, de muita mistura, de muito desentendimento. O mundo está cada dia mais perturbado com guerras, com conflitos de ideias, conflitos de ideologia, conflitos de planos e projetos que os senhores do mundo têm para essa geração, mas nós que somos da luz, nós que somos os filhos de Deus, não devemos andar em trevas, não podemos andar em trevas, e nós temos que andar cada dia mais na luz, e a confusão não pode penetrar na nossa mente e no nosso coração. Por isso é necessário que busquemos ao Senhor, primeiramente busquemos em oração. Vamos conversar com Deus, vamos falar com Deus. Entra no teu quarto ou no teu cantinho aí que você tem para falar com Deus. Entra aí e fala com o Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Conversa com Ele, conta para Ele o que você tem em seu coração, conta quais são os seus problemas, conta quais são as suas dúvidas e Ele vai falar contigo. Eu creio num Deus que fala, porque Ele fala comigo, Ele revela coisas para mim, Ele me mostra coisas. Então eu estou falando para você de um Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que criou tudo, o Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É dele que eu estou te falando, é ele que eu estou te apresentando. Você não deve se afastar da palavra de Deus, não deve se afastar de falar com Deus em oração. Então, primeiramente, você ora, fala com Deus. E a segunda opção é você buscar na Bíblia revelação da palavra de Deus. Então, para nós termos entendimento de Deus, nós temos que ter dois passos: orar e ler a palavra de Deus. E Deus vai se encarregar no tempo oportuno de te trazer a resposta e de te esclarecer aquilo que está em dúvida no seu coração. Não deixemos, povo de Deus, de buscar na palavra de Deus os ensinamentos e os esclarecimentos que nós precisamos. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para o nosso caminho. O salmista já disse isso uma vez, e nós não podemos nos orientarmos simplesmente por mentes de outras pessoas, porque pelo que outras pessoas falam, pelo que outras pessoas entendem.
Nós temos sim que receber instrução, receber ensinamentos, mas nós precisamos ter a nossa intimidade com Deus. Você e Deus. Você precisa falar com Deus. Você precisa criar uma experiência de se aproximar de Deus e ouvir Deus falar com você. Isso é muito importante nesses dias que nós estamos vivendo. Dias de trevas, dias de engano, dias de mentira, dias em que a mídia só fala mentira, só mente. As notícias que nós recebemos são enganosas e mentirosas, mas a palavra de Deus é a verdade. A palavra de Deus nos traz instrução. A palavra de Deus nos revela tudo o que está acontecendo, porque já foi dito no passado que isso aconteceria. E nós não podemos entrar em confusão e muito menos em desespero. O desespero não é para o servo do Senhor. O desespero não é para o cristão. O desespero não é para aquele que se diz crente em Jesus Cristo. Por quê? Porque nós temos a palavra de Deus conosco, nós temos a Bíblia conosco e ela fala conosco e ela nos dá instrução e ela nos revela. É ela que nos revela a palavra, é ela que nos revela os ensinamentos de Jesus Cristo, é ela que nos revela os planos que Deus tinha para o seu povo e tem para este mundo. Então nós não podemos de maneira nenhuma nos afastarmos da palavra de Deus. É esse alerta que eu quero dar para você, é esse despertamento que eu quero dar para você. Busca na palavra de Deus